Luzes apagadas, do 0 a 300 no ar. Sejam bem-vindos ao canal 0 a 300, onde a gente fala sobre miniaturas. Hoje a gente vai estar falando sobre a miniatura do RB20, carro da Red Bull, pilotado por Max Verstappen em 2024. A gente vai fazer também comparativos com o carrinho, com a miniatura do George Russell, que eu trouxe no vídeo anterior, que eu vou deixar no card superior para vocês. E a gente vai fazer comparativos e ver alguns detalhes que tem de diferença, tá? Sobre aqui a primeira impressão. Esse foi o primeiro que eu comprei, eu achei ele muito bonito. Mas conforme eu fui comprando as outras miniaturas, eu consegui identificar que às vezes faltou algumas coisinhas aqui. Eu não sei se foi a escala de produção, alguma regra ou algo do tipo que fez essas diferenças, tá? Eu vou trazendo para vocês, vocês vão identificar. Mas eu não digo não é diferença de aerodinâmica, que isso tem. É uma diferença que eles fizeram para cada carrinho na aerodinâmica, copiando o que era da Fórmula 1 mesmo, dos carros reais. Então essa parte, tudo bem. Mas o que eu quero trazer para vocês, por exemplo, aqui tá a marca, a Red Bull, tudo bonitinho, mas não tem nenhum selo, por exemplo, de certificado da Red Bull. Falta isso, eu não sei se por ser uma marca de bebida, não precisar ou algo do tipo, mas talvez um certificado Red Bull seria legal, como tem no da Mercedes e como tem no da Ferrari, que eu vou trazer no futuro para vocês. Aqui a lateral, mesma ideia. Uma coisa que eu achei interessante, eles colocaram o MV de Max Verstappen, eles colocaram sua sigla, não colocaram o nome completo. O número 1, óbvio, que ele estava pilotando pelo número 1, já que ele foi campeão em 2023. E aqui embaixo eles fizeram um design pequeno para significar do carro RB20, né, no caso. Minúsculo aqui no canto. A gente tem bem pequenininho aqui do lado o RB e o 20 com um tauro, né? Um touro. Muito bonito, muito bem feito. Acho que são detalhes interessantes para trazer. De todo o resto não tem tanta diferença quanto os outros carrinhos. Mesma coisa, acrílico, proteção, nada muito chamativo aqui no expositório, não tem nada muito diferente, tá? Então a gente já pode até passar um pouco, não precisa falar muito sobre isso. Mesmo jeito preso, tá? Número de série e alguns outros detalhes mais pequenos. Aquela mesma ideia de pino rotativo ou parafuso, tá? E o pino de apoio. Conforme eu for tirar para vocês, vocês vão identificar. Rodei, fica fácil de retirar a miniatura e tá lá, tá? Aqui ela não tem muita coisa para se falar. Sobre a miniatura, carro de 2024, eles fizeram estilizado realmente no carro que é usado em 2024. Naquele momento que eles até mudaram aqui aquelas ombreiras do carro, que é já desde o começo do ano, e eles colocaram aquela entrada de ar que lembra aquela, sabe, caixinha de correio, aquela bem pequenininha. Eles decidiram colocar essa, detalharam bem, tá? Mas uma coisa que eu senti falta aqui, comparado aos outros, vocês verem, ó, o assoalho não tem detalhes. Ele é liso, reto, sem recorte, nada. O que no carro da Red Bull tem, tá? Não tanto quanto os rivais, mas tem. E aqui faltou, ó, tá liso, reto. Ele só tem detalhes embaixo, mas detalhes simples, que é os mesmos que tem nos outros carrinhos, né? O significado. Mesma coisa, ó. 3 parafusos e um rebite. Tá bom? Aqui eles fecharam, deixaram bem bonitinho, mas quando você olha por cima, isso que me pegou um pouco, ó. Se você ver aqui atrás, você vê o eixo dessas rodinhas, né? O eixo que eles colocaram ali, ó. Aqui dá pra ver, ó. Eu vou colocar pra circular pra vocês, vocês vão conseguir identificar. E o mesmo vale, ó, aqui no da frente. Dá pra gente conseguir ver, ó. Vou trazer um pouco mais pra luz pra vocês poderem enxergar, tá vendo? Então deixou visível, é algo que eu percebi que nas outras miniaturas não estava tão visível, tá? Pequeno detalhe, nada muito alarmante, ainda assim muito bem feito. Aquele mesmo jeito como estava no da Mercedes, até as marcas patrocinadoras eles colocaram. Dá para você ler bem, como por exemplo aqui, essa que está superior ao meu dedo. Orange, aqui desse lado é a Telcel. Zoom, aqui eu não estou conseguindo identificar muito bem, mas eles colocaram bastante, principalmente no cockpit, que é onde mais a gente tinha patrocínios, tá? E falando de cockpit, o capacete do piloto tá muito bem desenhado, muito bem feito, tá? Detalhado.
é o capacete do Max Verstappen, que tem aquele leão superior. Lindo capacete, tá? Muito bem feito. Outro detalhe que eu achei legal aqui, ó, se vocês verem, na parte superior aqui, onde tem uma entrada de ar, eles fizeram até a furação que tem no carro da Fórmula 1, né, no carro da Red Bull, de verdade. Todos esses detalhes bem feitos, aquela ombreira superior que eles fizeram, ó, do carrinho. Aquela ombreira superior, ele tá bem desenhada, aquela que vem do halo e aí vira uma ombreira, né? Eu gosto de chamar de ombreira, mas deve ter algum nome específico. E aí faz todo esse design para descer até a parte inferior do carro, tá? Bem feito, bem desenhado. É um design de carro que eu sei que só funcionou bem para realmente na mão do Max Verstappen. A gente viu durante o ano que os outros pilotos que tinham pilotado, né? O Pérez, o Tsunoda, o Lawson, todos eles que pilotaram esse carro não se deu tão bem quanto o Max Verstappen se deu, e muitas vezes a gente viu também dificuldades na mão do Max Verstappen. É um carro muito agressivo, mas é um carro lindo de se ver, muito bem desenhado, até colorido, tá? E é interessante quando você traz esse carrinho, você vê que você consegue interpretar como ele era agressivo na sua aerodinâmica. Então é legal de ter umas miniaturas dessa para isso, você conseguir visualizar realmente, não ver só por TV, não ver só fotos, algumas imagens. Ela vem trazendo bem. Aquele mesmo estilo também, só ranhuras, nada de recorte de verdade, né? Por ser uma miniatura pequena. Eu não sei como que é a miniatura 1.18. Essa aqui eu nunca tive uma miniatura 1.18, nunca cheguei próximo, então não sei se ela é do mesmo jeito como seria a da Mercedes, que é mais bem detalhada, tá? Mas ainda assim, é um carrinho muito bem feito, uma miniatura muito bem feita. Vamos já para os comparativos? Eu não vou falar tanto, porque eram os mesmos detalhes do que da Mercedes. Então eu quero mais agora trazer os momentos de comparar. Quanto mais vídeos eu for fazendo, mais miniaturas eu for trazendo, menos tempo eu vou falar das miniaturas, já que são muitas coisas iguais, e eu vou passar a comparar elas, tá? Então vamos começar aqui, colocar ele de lado, daqui a pouco eu volto, tá? Aqui, a primeira coisa que a gente identifica da caixa, mesma ideia de colocar a marca superior, tudo, mas ó, aquela coisa que eu disse, ó, o selo, aqui tem o selo da Mercedes, nenhum selo da nossa Red Bull, tá? Embaixo, uma das cores predominantes da equipe, ok? Opa, não mexe ali. Frente de comparativos, como eu disse, a sigla e aqui já o nome e o número do carro, tá? Aqui eles não colocaram muito detalhe no da Mercedes, a gente vê que eles só colocaram F1W15, basicamente a sigla do carrinho, e já era, nada demais. A marca Bugaro, do mesmo jeito, tá? Com refletor, tudo bonitinho, da mesma maneira. Vamos lá. A gente vai trazer agora de comparativo os dois carrinhos. Eu não vou falar muito sobre o expositor. Vou trazer ele pra cá. Aí. O expositor, aliás, tá bem pequeno. Uma coisa que eu senti falta nesse expositor, ele não coloca o nome do piloto, tá? Ele colocou o nome da equipe, colocou qual é o carro, mas não colocaram o nome do piloto. É uma coisa que eu senti falta. Pra mim é óbvio, pra quem acompanha, eu que acompanho, pô, Max Verstappen foi o único que ganhou nesse período na Red Bull, então é ele que tem o número 1. E óbvio, reconheço o capacete. Mas para uma pessoa leiga que não acompanha e que acaba vindo aqui em casa e vê essas miniaturas, ele não sabe qual é o piloto. Uma pessoa veio aqui, ela me perguntou quem era o piloto, porque era o único que não tinha o nome do piloto, tá? Mas ok, é detalhes, a gente não se apega a isso. Vamos lá, comparar os carrinhos. Eu vou deixar eles lado a lado aqui, a gente vai ver esse de longe, depois eu vou aproximar para vocês e conseguirem identificar com mais detalhes. Mas aqui a gente já vê a aerodinâmica, a maior diferença entre eles. Aqui ó, a parte traseira do carro, né? Aquelas ombreiras, aquela coisa mais agressiva, ó, não tem na Mercedes. Side pod mais bem desenhado da Mercedes, afundado, tá vendo que ele afunda aqui? Na hora que eu deixar um pouco de lateral, vocês vão ver que ele afunda no meio.
não tenho nada para me poder apontar para vocês, eu vou usar alguma gambiarra minha aqui para poder mostrar para vocês com mais detalhes sem atrapalhar visualmente, tá? Vamos pegar uma caneta. A gente pode usar uma caneta. Aqui, a gente usa uma caneta bonitinha. Se vocês verem aqui, onde eu tô apontando com a caneta, ele tem uma fundação, tá? E aqui é um relevo, já aqui é direto, é liso. Então eles desenharam mais em cima e aqui menos, entendeu? Comparativo das duas equipes. Detalhe que eu já reparei também, essa miniatura é a única que tem as aletas dos dois lados, tá vendo? Da Mercedes só do lado de cá, falta desse lado, e nos outros carros também. É um detalhe, é do próprio carro, se você for dar uma olhada, realmente é um dos poucos carros que tem isso. Interessante eles ter replicado aqui não tem, tá? Ok, então bem feito. Trabalho nas duas marcas, né? As marcas muito bem igualadas, todo o detalhe que eles colocaram para colocar os patrocinadores você vê. Se vocês notarem, comparativo de aerodinâmica, eles desenharam mais próximo do que é na Fórmula 1 mesmo. Aqui o bico era mais fino da Mercedes do que do próprio da Red Bull, quando você fazia comparativos. Algo legal que eu achei aqui da própria miniatura do Red Bull. Se vocês verem aqui, ó, as miniaturas na parte traseira da asa, vou ver se eu consigo mostrar aqui, ó, um por vez. Tá vendo aqui, ó, não deixaram nada conectado, ele tá direto, tá vendo? Ele termina e não tem nada conectando. Já o da Mercedes, ó, eles puxaram um pequeno pedacinho de plástico para conectar com a asa. Interessante, né? Essa brincadeira de aqui tentar fingir um fio e no outro não. Eu preferi o da Red Bull nessa questão, porque isso aqui ficou algo meio falso, né? Mas é um detalhe à parte. Lembra quando eu falei dos eixos, ó? Se você olhar a parte aqui da miniatura da Red Bull e da Mercedes, você vê que da Mercedes você não consegue encontrar o eixo, ele tá coberto. O da Red Bull eles deixaram visível, que pra mim é um detalhe que pegou um pouco, tá? Quando eu comecei a comparar, se você vê, ó, o eixo da Mercedes, ó, coberto. O eixo traseiro da Mercedes ainda dá pra ver, mas você tem que achar com muito ângulo pra você conseguir ver ele ali no meio, tá? Ele quase não existe, ó. Se você acha em um ângulo perfeito aqui, você consegue enxergar ele. Acho que aqui, ó, aqui dá pra você enxergar ele. Já o da Red Bull ele tá visível, qualquer ângulo que você bater aqui você vai conseguir ver. E na parte de baixo, comparativo, ó, aqui tomaram o maior detalhe para não ficar com a curvatura do eixo. Já o da Red Bull existe essa curvatura, né? Parte de cima aí os dois eixos eles ficam visíveis, mas eles estão na parte de baixo, não dá para você ver no expositor. Algo interessante também que é notável, mesmo que não tem tanta diferença, né? Porque eles não fazem muito o sidepod da miniatura, você consegue ver que existem diferenças aqui, ó. Aqui são 3 ranhuras, aqui são 1, 2, 3, 4 ranhuras de cada lado. Então entre elas já existem diferenças também, tá? E ó, os detalhes lateral. Aqui existe detalhe lateral na Mercedes, já na Red Bull, ó, liso, reto. Então entre eles você vê que aqui teve um pouco mais de trabalho, puxaram um pouco mais de informações, tá? Os carrinhos, mesmo tamanho, né? Seguindo a escala perfeita. E até o tamanho do sidepod, né? Do sidepod não, da parte inferior do carro. Bom, sidepod lateral, ó, você vê a diferença de tamanho também. O da Red Bull ele é maior, o sidepod ele é maior do que o da Mercedes, ó. Da Mercedes começa aqui embaixo, ó, começa aqui e termina aqui embaixo. Da Red Bull ele é maior, um formato bem diferenciado, mais encurvado, deixa mais fino aqui, enquanto da Mercedes tem mais espaço. E aí de novo lateralmente você consegue ver, ó, aqui tem mais design, aqui tem mais desenho do que esse da Red Bull, tá? Todo o resto, cara, é incrível, eles conseguem fazer com muito detalhe. De novo, capacetes dos dois pilotos, ó. Aqui existe o 63 do Russell, que se você ver com muito detalhe você consegue identificar o 63, e o do Max Verstappen. Até os menores patrocínios existem nesse capacete.
Então muito bem detalhado nessa questão, muito bem desenhado. Aquela réplica do E que eu falei no vídeo anterior, ó, tem aqui. Aqui existe um da Red Bull, mas bem menor. E ainda assim tá ali, eles não deixam de colocar. São carrinhos lindos, são bem feitos, bem desenhados. Só esses detalhes que você vê que em alguns eles trabalharam mais, em outros miniaturas menos. Eu não sei se são por direitos, por permissões, o que pode, não pode. Opa, perdão. Eu não sei a diferença do que pode, o que não pode, porque eles deixaram de colocar algumas questões aqui, mas ainda assim é bem feito. Eu espero mais pra frente trazer os outros aqui, colocar pra vocês, comparar todos eles, tá? E depois eu vou escolher um deles pra ficar comparando com as miniaturas antigas. A miniatura que eu tenho do Ayrton Senna, a miniatura que eu tenho do Alonso e os demais que eu vou vir comprando e mostrar pra vocês. A minha ideia também é começar a arranjar ou criar algum tipo de túnel de Venturi para colocar ele dentro do túnel e vocês verem essa aerodinâmica em prática. Vou pensar ainda de alguma maneira, tá? De todo o resto, não tenho muito mais o que trazer, só esses comparativos para vocês. Não que eu falo assim, qual é o carrinho melhor para comprar? Para mim é uma questão de coleção, então é todos. Se você não tá indo por coleção, vá pelo seu favorito mesmo, tá? Meu piloto favorito é o Max Verstappen, compra ele. Meu piloto favorito é o Lewis Hamilton na Mercedes, cara, compra. Não se preocupa muito, é isso. Eu só tô trazendo comparativos para vocês entenderem que eles não são todos iguais, né? É o mesmo carrinho, só muda a cor e já era. Não, existe os detalhes. O que tem maior diferença em detalhes, sem sombra de dúvidas, é o da Alpine que eu tenho aqui. Porque ele muda o bico do carrinho da Alpine e tudo mais. Quando eu trazer para vocês, vocês vão identificar isso. Aliás, ó, outro detalhe bem pequeno aqui é esse pequeno recorte que existe na asa traseira. Se você for olhando aqui, você vai começar a ver um monte de detalhes diferentes. O retrovisor, ele é mais baixo, tá? Aqui, ó, o retrovisor entre eles, ele é mais baixo. Então, é isso, cara. É isso que eu quero trazer para vocês. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo que eu vou trazendo, esses comparativos. Eu vou deixar talvez alguns takes aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, deixar uma curtida, comentem o que vocês acharam, comentem aí se gostaram de outras miniaturas e até a próxima largada.